Hoje eu sei que eu escolhi certo, assim, né? Mas eu comecei a namorar o Bruno na minha adolescência. Então, assim, antes dele, eu me envolvi com uma pessoa, assim, fiquei envolvida uns 2 anos, assim, era muito novinha também, né? E na minha cabeça, se meu pai tivesse deixado eu namorar com essa pessoa, eu ia namorar com ela, quem sabe eu teria filho com ela, porque, sabe, né? A cultura aqui no Brasil é assim, né? Era um menino dito sem futuro, assim, sabe? Então ele ia acabar me engravidando, ia acabar, né? Enfim, ou eu ia criar o filho sozinha, ou eu ia ter uma pessoa péssima do meu lado, um péssimo pai e tudo, assim, minha vida ia ser uma droga, né? E aí meu pai não deixou eu namorar essa pessoa em específico. E depois eu comecei a me envolver com o Bruno, né? E aí o Bruno veio me pedir namoro aqui pro meu pai, lá na minha casa, na verdade, na época, né? Quando eu morava com eles, assim. E eu dou graças a Deus, porque meu pai deve ter colocado o olho no Bruno, assim, e falava, esse menino é decente, vai ser uma pessoa decente, né, pra ela passar a vida dela se acontecer deles passarem a vida juntos, né. Então, assim, na minha adolescência eu não tinha essa noção do, o que que é, né, um bom marido, né, uma boa pessoa pra passar a vida, porque adolescente só tem bosta na cabeça, né. Então, e aí a gente é muito, assim, emocional, né, e esse é o problema, né, de namorar, tipo, muito nova e tal. Você não tem um norte, assim, pra você falar, ok, e nem maturidade pra você olhar aquilo, né, aquela realidade e falar, nossa, talvez não seja uma boa isso daqui pra mim, né, entende o que eu quero dizer? Mas graças a Deus, assim, o Bruno foi meu namorado e hoje é meu marido, assim. E olha só, meu pai, com a minha mãe, ele não era uma pessoa muito companheira, assim, sabe? Ele não fazia o papel dele, é, não digo de pai, assim, mas de marido ali, sabe? De cuidado, enfim, o amor mesmo que envolve, né? Quando a gente se casa, quando a gente tem filho e tal. E aí eu achei, quando eu tive meu primeiro filho, eu achei que ia ser assim comigo também, porque era o que eu vi, assim, né? De novo, aquela coisa mesmo depois de adulto, mesmo depois de adulta, eu não tinha essa visão, né? Tipo, nossa, o que que é um bom marido, o que que é um bom pai, tudo, né? Lógico, quando eu casei com o Bruno, uma pessoa que cuidava super de mim, né? E cuida ainda, e é muito carinhoso, e é muito amoroso, e eu sei que ele me ama demais, assim, de tudo, assim, por mim e pelos nossos filhos. E antes de eu ter o Alvinho, eu lembro que, mesmo na minha barriga, assim, eu conversava com o Alvinho e tudo, e eu falava pra ele falar com o Álvaro, né? Eu falava pro Bruno falar com o Alvinho, e ele não falava, e eu pensava assim, vai ser um péssimo pai, né? Tipo, eu ficava pensando nisso, ficava preocupada. E eu achava que ia ser a mesma coisa que era com a minha mãe, assim, sabe? Minha mãe fazia tudo pela gente, né? Ela levava no médico, ela levava não sei aonde, tudo era ela que fazia, né? Na verdade, meu pai, ele só era um provedor. E aí ele não fazia o papel dele de marido e pai, assim, né? De tipo, eu vou levar elas também no médico, vou participar das coisas que elas, né? Enfim, são minhas filhas, né? É, então é isso, né? Eu tinha essa visão muito de, vai ser assim porque era o que eu tinha crescido, né? Eu tinha visto durante toda a minha vida até o momento, assim, e pra mim ia ser aquilo. Aí quando o Alvinho nasceu, o Bruno ficou apaixonado, assim, pelo Alvinho, né? E, nossa, naquele momento eu amei aquele homem, assim, demais, demais. E a cada, né, gesto que ele faz com o Alvinho, cada coisa que ele faz no dia a dia, assim, eu me apaixono mais por ele, né? Ele é um pai maravilhoso, eu amo demais, e eu acho que é um critério que a gente tem que levar em consideração, né? Mas, no dia que a gente foi pra casa, o Alvinho chorou. Eu acordei e eu ia pegar ele. E aí eu fiquei assustada quando o Bruno levantou e foi pegar ele no berço. E trouxe pra mim e colocou o Alvinho no meu peito pra mamar, né? Daí eu falei, nossa, é assim? É assim que é, né? Um bom pai e tal, né? O companheirismo e tudo, né? Porque antes de você ter filho, você tem, né? Aquele amor, carinho e tal. E tudo bem, assim, né? Você, beleza, é meu namorado, é meu marido, beleza, é assim, né? E daí você pensa, bom, talvez seja porque é recente, talvez mude com o tempo e fique que nem a gente vê nos outros casamentos e na própria casa, assim, né? Só que depois que você tem um filho, você percebe que o amor é muito mais que essa coisa carnal, assim, sabe? Envolve toda essa dinâmica, né? Então, toda vez que o Alvinho acordava, e eu ficava assim, nossa, que massa, né? O Bruno ia lá, pegava ele, colocava no meu peito pra mamar. E ele que acordava, né, toda madrugada, quando o Alvin chorava. Se não fosse mamar, o Bruno que ficava ali, né, ninando ele, cuidando dele, tudo, né? E foi uma coisa, assim, que me marcou muito, até com o Otelinho e agora vindo outro bebê, né? Eu acho que é por isso que eu quero ter bastante filho, ele faz super a parte dele, sabe? Enfim. E eu acho que pra perceber se a pessoa, né, vai ser um bom marido, se o cara vai ser um bom marido, eu acho que é importante, eu vou destacar aqui o que o Bruno fazia, porque
né? Eu acho ele um ótimo marido, um ótimo pai, um ótimo tudo, né? Uma ótima pessoa. E são características, assim, que pesam mesmo, sabe? Eu acho, na hora de ter uma família. Ele não era nenhuma pessoa de ficar, assim, fazendo nada o dia inteiro, ele sempre foi muito trabalhador. É uma pessoa que corre atrás das coisas, que mesmo, né, vindo de uma família humilde, assim, sonha e corre atrás disso, né? E super era de família, assim, gostava muito de ficar com a família, não gostava de bagunça, enfim, né? Eu sei que tem fases e fases na vida, mas no geral é isso, né? Se a pessoa gosta muito de bagunça, talvez ela continue querendo bagunçar depois no casamento, né? Sei lá. É, claro, existem casos e casos, né? Mas no geral eu acho que é assim. Ele era super família nesse sentido de querer estar com, né, os familiares dele, os parentes, primos, tios, enfim. E ele era uma pessoa muito boa também para os pais dele, né? Ele nunca faltou com respeito, nunca vi ele falando mais grosso com os pais dele, nunca vi ele é, faltando com respeito mesmo com nenhum deles, assim, sabe? Mesmo às vezes eles estando às vezes meio errados, assim, e tal, ele sempre é, respeitava ali, não baixava a cabeça, assim, no sentido tipo, ai, nossa, eu sou, né, mas ele falava com respeito, né? E é isso, né? E durante o namoro, assim, também, tem uma situação em específico que me chamou a atenção e a gente tem que prestar atenção nos detalhes, porque senão lá na frente acontece alguma coisa e a gente podia ter pego isso naquele detalhe que a gente deixou passar, né? Ou a gente não, a gente fechou o olho. Um dia ele saiu, assim, com os primos deles, né? Dele, e foi num negócio de kart, assim, e tal, né? E daí tinha aquelas mulheres, né, que ficam lá com aquelas bandeirinhas, com aquelas roupas justinhas, assim, eu não sei o nome, né, da profissão dessas mulheres, enfim, mas aquelas mulheres super de academia e tal, ai, bonitas e tal. E aí, os primos dele, todos eles tiraram foto com as mulheres, assim, sabe? E eu já furiosa, assim, né, peguei e fui rodando, assim, no celular. Falei, ai, eu vou encontrar a foto do Bruno aqui agora com alguma mulher. Eles tinham mandado tudo lá no grupo dos primos e tudo, né? Então ia estar lá. E eu pensei, bom, eu vou ver aqui, né? E eu vou terminar, porque, meu, que falta de respeito, entendeu? E os caras tudo, tipo, alguns casados, outros solteiros, e problema deles e tal. E outros namorando, assim, sabe? E o Bruno namorando também, né? E eu pensei que ele tinha tirado a foto também. Ele e um dos irmãos dele não tirou a foto, né? É, e aí, eu, aliviada, falei, que alívio, eu achei que eu ia ter que terminar com ele. E aí, um detalhe, assim, que, tipo, ficou na minha cabeça, sabe? Ele podia ter tirado foto com uma mulher só pra, tipo, querer se mostrar e querer, tipo, tirar uma lacinha, sei lá, né? Daquelas meninas, não sei. E ele escolheu, tipo, me respeitar, entende? E naquela hora ali, ele tava rodeado de pessoas que estavam fazendo errado, né? Pessoas casadas, muitas vezes, namorando, como eu já falei, né? E ele escolheu, tipo, manter a consciência dele limpa, né? E uma coisa que a gente tem que ter em mente assim, eu vejo isso agora, né? Que o homem, ele tem que amar muito mais a gente do que a gente eles, entendeu? Porque assim, eles vão cuidar da gente, eles vão ter esse cuidado e essa vontade de, tipo, ai, nossa, eu super vou, né, minha e tal, etc, tal. Se a gente faz isso por eles, tudo bem. A gente tem que ter esse carinho pelos nossos cônjuges, a gente tem que tratá-los com todo amor e carinho, né? Evitar, né, enfim, ficar se estressando por qualquer coisa, porque isso desgasta também, mas enfim. Mas se a gente faz isso mais do que eles, é como se eles meio que relaxassem, assim, e não fizessem isso mais por nós, assim, sabe? Isso, né? Eles têm que amar a gente muito mais do que a gente. Eu amo o Bruno demais, assim, eu não sei se ele me ama mais do que eu amo ele, mas eu tento manter minha cabeça no lugar pra eu não transparecer isso e ele parar de cuidar de mim. Enfim, daí a pessoa super se sacrifica, né? O homem ali pela mulher, fica se sacrificando, fica querendo fazer as coisas pra agradar ela, não sei o que, não sei o que lá. E aquela frase, né? Quanto mais a pessoa se sacrifica por outra ou por alguma coisa, mais investimento ela tem naquilo, né? Não tô falando nem de financeiro, muitas vezes, né? Tô falando de doação mesmo, né? É, mais ela dá valor àquilo e mais ela ama, né? E assim, vou falar de uma parte que me toca muito, assim, que eu gosto bastante, que é o da parte mais espiritual, né? É, porque assim, eu sei que tem gente que se esconde atrás de religião, etc, pra ficar fazendo as merdas dele e as pessoas não perceberem e falar, não, mas ele é cristão e tal. Mas tem pessoas que vivem isso, assim, de maneira muito bonita, de maneira muito verdadeira, né? E aí, quando a pessoa tem mesmo essa confiança em Cristo, de fé mesmo, né? Tipo, Cristo, Deus existe, Cristo, né? Enfim,
a pessoa enxerga a realidade de uma forma diferente, sabe? E apesar dos pesares, apesar das tentações, apesar de tudo, né, que tem na vida mesmo, a pessoa quer se manter reta, né? E ela, com muita fé e muito Deus, assim, ela se mantém firme. Meu sogro é muito exemplo disso, né? Ele é uma pessoa muito cristã, assim, desde muito novinho e tal. E ele é uma pessoa maravilhosa, assim, sabe? Ele é uma pessoa muito correta em tudo, assim. Teve um dia até que ele tava lá conversando com os amigos e tal, e aí chegou um outro amigo de um cara, desse amigo do meu sogro, né? E aí começou a falar de mulher e tal, e de repente, tipo, quis mostrar foto de mulher, assim, sabe? E aí meu sogro ficou muito bravo, assim, sabe? Tipo, ele não tava bravo pela gente estar ali, porque não tinha ninguém ali, entendeu? Não era uma coisa tipo, um teatro pra enfim, e ele pegou e ficou bravo mesmo com os amigos, com os caras lá, né? E falou um monte de abobrinha lá pros caras, enfim, e foi pra casa, assim. Eu achei muito marcante também esse episódio do meu sogro, né? É, e aí depois, só ficaram sabendo, a gente só ficou sabendo, porque o amigo do meu sogro, ele falou pro um dos filhos do meu sogro, né? E aí ele, enfim, espalhou lá pra família, né? A gente ficou sabendo, assim, a gente achou engraçado, mas ao mesmo tempo a gente achou muito lindo, assim, né? Da parte dele, assim. É, Então, assim, é uma pessoa muito correta ele, sabe? A gente vê isso tanto nesse episódio que ele fez isso, né? E com certeza, você olhando pra ele, você jamais falaria que ele, né, gosta desse tipo de coisa, etc e tal, né? Ele é uma pessoa muito respeitosa, muito maridão, etc. E é um detalhe importante também pra gente notar, né? Como que são os pais dos nossos maridos, né? Porque a educação vem deles, né? Isso eles vão levar, eles vão aprender coisas no meio do caminho, com certeza, mas é uma coisa que eles vão levar pra vida toda deles, né? O pai, eu acho que envolve muito dessas partes, assim, da pessoa não querer ficar pensando muito nela, né, no sentido de ser, né, como eu já falei, um trabalhador, querer crescer, assim, não só pelo próprio bem-estar, para se mostrar para os outros, entende? Mas no sentido de querer ser melhor e querer doar o melhor para a família, assim, tanto para mulher quanto para filhos, enfim. Aí se ele faz isso solteiro, você percebe isso, e depois de casado ele vai fazer isso com você, ele vai fazer isso também quando tiver o bebezinho, né? Vai ser tipo, eles se sentem muito homens, né? Quando tem filhos, assim. E aí é uma coisa que eles querem, tipo, não, vou até o fim, sim, é isso, né? É muito legal isso. Porque se eles têm essa responsabilidade, tipo, com a própria vida deles, assim, né? No sentido de seriedade, com serviço e tudo e tal, eles vão ter essa responsabilidade também depois que tiverem os filhos, né? Então, embora eu achasse que o Bruno ia ser um péssimo pai, aquilo dele ser uma pessoa super responsável já indicava que ele ia ser um bom pai. Claro que ele não ia deixar os filhos ali e tal, né? À mercê. E o fato dele ser uma pessoa muito, 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 tipo, uma pessoa que se doa mesmo, né? Por mim, pela família dele, enfim, né? Indicava também que ele ia se doar pelos filhos dele. E é isso que. E essas duas coisas eu acho que são as principais, porque podia ter uma pessoa que era só simplesmente responsável pelas coisas e, né, sempre querendo o melhor para a família, mas no sentido financeiro, como era o caso do meu pai. E tem a outra, daí tem esse complemento, né, super importante, que é o querer ser presente na vida dos filhos. Então, essa parte de você perceber que aquele cara com quem você está se movendo, ele é super, né, carinhoso, atencioso, e gosta de ficar com você, se doando pra você, sem querer segundas intenções nem nada, mas por te amar mesmo, sabe? E pela família também, etc e tal. Isso é um indicativo que ele vai ser, tipo, um cara que vai valorizar a família dele, entende? E vai se doar pelos filhos dele. Que é muito apaixonante, eu já falei, né? Então, eu acho que é isso, assim. Eu falei da minha experiência com o Bruno e tudo, mas eu quis trazer elementos mais gerais, assim, para vocês tentarem perceber como que vocês encontram isso em alguém, né? Hoje, olhando assim para trás, e vivendo o que eu vivo hoje, percebendo algumas disfunções familiares de pessoas assim em volta, enfim, eu agradeço a Deus assim por ter sido bom para mim, né? Me dando uma pessoa como ele, assim, e com todas essas características que hoje eu compartilho com vocês, para vocês buscarem em um homem, né? Eu agradeço meu pai também, né? Ele morreu já, né? Ele faleceu, enfim. Mas ele fez a missão dele, que foi mudar a minha vida, né? Ele pode ter feito coisas erradas durante a vida dele, não sei, mas ele fez uma coisa certa. Que foi escolher o Bruno, querendo ou não, ele que escolheu, né? Ele me livrou de uma pessoa que hoje eu ia. Nossa, enfim. Não sei nem o que eu ia estar fazendo da vida, né? Hoje eu estudo medicina, tô no último ano, a gente tem uma vida relativamente boa, eu tenho filhos maravilhosos, o Bruno é um ótimo pai, enfim. Eu sempre tento melhorar tudo por ele, pelos bebês, assim, sabe?
E, enfim, a gente é católico hoje, foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram na minha vida, assim. É, conhecer Cristo mesmo, sabe? Enfim, e eu não sei como seria a minha vida se não fosse é, esse pequeno detalhe que é o marido. Enfim, e é por isso que a gente tem que escolher bem, né? E na adolescência a gente não é tão bom assim, então é por isso que, novamente, meu pai teve um papel essencial ali e ele mudou a minha vida, mesmo não sabendo na época, né? E me acompanhem lá porque eu posto muitas coisas legais, a reforma da minha cozinha, a reforma da minha casa, meu dia a dia com os bebês, meu dia a dia como uma futura médica, etc. Enfim, a organização da casa, etc e tal. E até mais.